Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Também cumprimento a todos que estão nos seus lares, né? Como o pastor já falou aqui, nessa quarta-feira gelada, na mudança de temperatura de ontem para hoje. Mas eu tenho certeza que muitos estão nos seus lares. Alguns não puderam mesmo vir, não podem vir, mas estão podendo acompanhar, né, cultuar a Deus, que é o mais importante, nos seus lares também. Então, nós vamos pedir para que Deus nos use na sua palavra, né, na ministração da palavra. Agradeço o convite, mais uma vez, pela confiança de nós estarmos aqui. Então, um texto que Deus colocou no meu coração, que é muito conhecido, em Romanos, a carta de Romanos, quando Paulo escreve, e eu gostaria de meditar com a igreja. Romanos capítulo 8. Os que estão também nos seus lares, abram suas Bíblias, né, para acompanhar, porque nós estamos aqui cultuando a Deus, e você também está no seu lar, você também está cultuando a Deus, é um momento de cultuar ao Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a gloriosa segurança dos salvos, né? Nós estamos passando por uma grande, o mundo está passando por um grande problema, né? A gente sabe disso, todos os cultos praticamente é falado isso, mas nós temos uma segurança por sermos salvos, né? Então essa segurança, o que nos dá é a palavra de Deus. Então é isso que nós vamos meditar um pouquinho nessa noite. Alguns minutos que nós estamos aqui, prometo que eu não vou cansar a igreja, né, para a gente poder ouvir a palavra, aprender, meditar sobre ela. Então fique com a Bíblia aberta, mesmo depois que a gente lê o texto, para que vocês possam acompanhar tudo que Deus colocar no nosso coração. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Que texto maravilhoso.
A gente nem precisava pregar, né? Só de ler o texto já aquece o nosso coração. Quando a gente quando vamos ler Romanos, essa carta que Paulo escreveu, nós vemos a grandeza e tudo o que Paulo quis mostrar ali. Alguns dizem que é o 5º evangelho da Bíblia até, porque ele vai aqui apresentar o quê? A Cristo, que veio para nos resgatar. Alguns teólogos dizem que Romano é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então ler Romanos, estudar o livro de Romanos é maravilhoso, porque ele preenche, ele responde às perguntas que nós temos com relação à salvação, com relação a Cristo que veio se entregar por nós para nos dar vida. Por mais difícil que seja os momentos que nós passamos, e eu gostaria de colocar um título nessa mensagem de A Gloriosa Segurança dos Salvos. Então, se eu tenho essa segurança, independente do que eu estou passando, independente do que o mundo está vivendo, eu estou firme, porque a minha segurança não está nas coisas terrenas. A minha segurança é uma segurança gloriosa. É uma segurança gloriosa do que? Por eu ser salvo em Cristo. Mas como eu posso ter certeza que eu sou salvo? E é isso que nós vamos falar um pouquinho nesses versículos que nós lemos aqui. O projeto de Deus, ele vai à eternidade. Não há improvisão nos decretos divinos. Deus já nos conhecia, a palavra vai nos mostrar isso, que ele já, desde a fundação do mundo, Cristo já tinha morrido por nós, já estava nos planos de Deus. Ele não precisa revisar seus planos, Deus não precisa revisar, porque Ele já conhece tudo. Ele não está preso no tempo, porque Ele criou o tempo. Nós estamos presos, mas Ele está na eternidade. Então Ele já vê o passado, o presente e o futuro. Deus não precisava Ele criar o homem para preencher alguma solidão, como alguns pregadores aí têm dito na internet, que nós somos Deus precisava da gente, por isso que Deus criou a gente. Não é isso não. Deus é triúnico e perfeitamente feliz em si mesmo. Ele não precisava do homem, mas Ele quis criar o homem. E por isso eu tenho que ser grato a Ele. Michael Horton, escritor e professor de teologia de apologética do Intermiter Seminário na Califórnia, ele diz assim num livro dele que eu estava lendo quando meditava nesse texto: não é Deus que é solitário sem o homem, mas o homem que é solitário sem Deus. Quando você não tem Deus, e você que está ouvindo, que está vendo essa mensagem, essa pregação pela internet também, ou aqui, que não conhece a Jesus ainda, quem sabe hoje seja o momento de você compreender que a sua solidão, ela só existe porque você não tem Deus. Então nós temos que entender que não é Deus que está só, não, porque Ele já é completo em si mesmo. Mas nós, quando não temos Deus, quando não aceitamos a esse Jesus, nós vivemos sim em solidão, porque o vazio no meu coração não é preenchido, ele só é preenchido pela graça, pelo poder de Jesus. Quando Jesus habita em mim, aí sim, eu sou um ser completo. Nós temos que entender que Deus, Ele não foi responsável pela queda de Adão e Eva. Não foi Ele que criou o episódio, mas Ele não foi pego de surpresa. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia feito provisão eficaz para salvar o pecado do homem, uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia, Deus sabe o que vai acontecer. E Deus sabia tudo o que está acontecendo hoje no mundo. Vocês acham que Deus foi pego? Há pouco tempo atrás eu ouvi alguém falando na internet mesmo, que Deus não previu esse coronavírus. Como não? Deus já sabia de tudo, Deus conhece tudo. Esse é o Deus que eu sirvo, Ele sabia, Ele não é pego de surpresa. Quem é pego de surpresa somos nós. Mas quando eu estou firmado nele, eu posso ter a plena certeza, eu posso ter a segurança de ser salvo, porque sendo salvo em Cristo, essa gloriosa esperança, me garante que eu vou passar por maior dificuldade que seja, por maiores lutas que eu possa passar. Eu sei que eu estou firmado na rocha que é Cristo. Eu não estou firmado nas coisas do mundo. Eu não estou firmado no governo. Eu não estou firmado nessas coisas mundanas, não. Nem na riqueza, nem no poder. Não é isso que me firma. O que me firma é a meus pés sobre a rocha que é Cristo. Quando eu tenho certeza disso, quando eu tenho a plena convicção que eu estou firmado na rocha, eu posso ter a garantia de que nada vai me fazer separar desse amor de Deus,
que é o que fala aqui nesse texto que nós lemos. Nos decretos de Deus, desde a eternidade, Jesus já havia pregado, já estava pregado naquela cruz, pois Deus vê o passado, o presente e o futuro, como eu disse. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós que somos salvos, fomos resgatados e fomos chamados, convencidos pelo Espírito Santo, para que eu pudesse estar aqui nessa noite, para que você pudesse estar aqui nessa noite, para que você que está no seu lar, pudesse estar aí hoje, ouvindo, aprendendo a palavra de Deus, como nós estamos aprendendo. Aprove a Deus, conforme o seu beneplácito, e segundo a sua graça, escolher-nos em Cristo para a salvação. Você foi escolhido, você é um ser, agora você pode ter certeza absoluta que Deus olhou e Ele te escolheu para que você pudesse estar aqui hoje. A morte de Cristo, ela foi o quê? Substitutiva, ou seja, ela me substituiu, era para eu ter sido morto, mas Cristo morreu por mim, e por isso eu tenho plena convicção da minha salvação. Ele deu sua vida pela igreja, Ele comprou essa igreja com o seu sangue. Cristo foi à cruz como nosso fiador e representante, por sua morte pagou a nossa dívida e satisfez plenamente a justiça de Deus, cumprindo cabalmente a lei que transgredimos. Ou seja, quando Cristo vem e ele desce à terra, Ele se faz homem e Ele morre no meu lugar, Ele está me dando garantias agora. E é isso que Paulo vai mostrar nessa carta aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, desde o capítulo 1, ele vai mostrando todo esse processo da salvação. Ele vai mostrando todo o que Cristo fez por nós. Por isso que alguns teólogos dizem que é o quinto livro que vai mostrar aqui, que vai falar sobre Jesus. É o quinto evangelho, alguns dizem, porque vai falar da vida de Cristo, nessa substituição por nós, por morrer e por me dar garantia. Por isso, eu posso ter a plena certeza e posso ter a gloriosa segurança de ser salvo. Mas no capítulo 8 que nós lemos, nós vamos falar sobre o livro inteiro, não, só o capítulo 8 a partir do versículo 18. Então aqui nós vemos Paulo, que já expôs a salvação, que já nos mostrou, agora ele vai nos mostrar então o que? Essa segurança. Então eu já sei que Cristo morreu por mim, eu já sei que Cristo já me substituiu na cruz, eu já sei que Cristo comprou essa igreja, eu já sei que Cristo deu a sua vida por mim. Mas o que me dá essa segurança? Por que eu posso dizer que eu tenho essa segurança? Então, nós vamos ver aqui, quando eles pegam o capítulo 8 de Romanos, o versículo 1 diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele inicia o capítulo 8, mostrando para nós que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus e saber que por maior que seja a dificuldade que você tenha passado, ou doenças que podem atingir você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Vocês que estão nos seus lares estão em Cristo Jesus? Se estão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o interessante é que Paulo, quando fecha o capítulo 8, aqui ele diz assim, no versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ele me garante, ele me mostra aqui que nenhuma condenação há, e ele me mostra também que nada pode me separar do amor de Deus. Mas como eu posso ter essa segurança? A pergunta continua, como que eu posso ter? Nós vemos então, no versículo 18 que nós lemos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando eu leio esse texto, quando eu leio esse versículo, a sensação que eu tenho é que Paulo, ele está fazendo um contraponto. A gente poderia ter uma imagem como se fosse de uma balança. Alguns já viram o símbolo do direito, né, que tem a balança, né, e aí tem dois pratos da balança. Quem é mais antigo, como eu, lembra que na feira a gente ia lá, o pessoal não tinha balança digital, era com peso, então eles colocavam o peso de um lado e colocavam a fruta ou a verdura do outro lado para pesar, para saber. Ali existia, eles tinham que equilibrar para que pesasse aquele alimento que eu estava comprando. E quando eu leio esse versículo, às vezes, o que eu imagino é que Paulo está fazendo esse contraponto. Ele está mostrando aqui para nós, é como se ele mostrasse assim, olha, quando eu leio o versículo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, de um lado os sofrimentos do tempo presente, na balança,
E ele continua assim: não pode ser comparados, do outro lado do prato, dessa balança, com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, o sofrimento que está de um lado não pode ser comparado, não haverá equilíbrio, porque a glória que está me reservada a nós, ela é muito maior. Ou seja, o prato vai pesar mais para o lado aonde o quê? Essa glória que Jesus me garante, que Jesus me dá a segurança de ser salvo. Então eu consigo ver Paulo agora fazendo esse equilíbrio, tentando mostrar aqui para nós: olha, não fique preocupado com o sofrimento que está passando agora. Ele é muito pequeno, perto da glória que está reservada para você e para mim. Que maravilha! Que maravilha! Eu consegui compreender isso. Eu consegui ver que nada pode se comparar, por mais difícil que seja o sofrimento que você esteja passando, por maior que seja a dificuldade que eu ou você esteja passando, por maior que seja a tristeza que está no teu coração. Quem sabe você perdeu um ente querido, quem sabe você perdeu um emprego, quem sabe você teve perdas na família e outras coisas aconteceu. Mas esse sofrimento não se compara com o que Cristo tem reservado para a sua igreja. Glória a Deus. Não se compara com o que Cristo tem reservado para nós. O contraste entre os que somos e o que havemos de ser é o que ele mostra aqui no versículo 18. Embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte. Lembra que ele fala no versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não tem condenação. Mas durante a minha vida, eu ainda sou sujeito a fraquezas, eu sou sujeito à morte, eu sou sujeito a errar muitas das vezes, eu estou sujeito a fazer coisas que eu não queria fazer. Mas eu tenho a plena convicção que, por maior que seja, eu estarei em Cristo. E Cristo vai me garantir isso. Cristo me garante através da sua palavra. E como Paulo então mostra esse contraste de dor e esperança? Então ele começa no versículo 18 em diante, ele vai começar a nos mostrar que a criação, ela está gemendo. O primeiro ponto que Paulo mostra, a partir do versículo 19, é que a criação, tudo que Deus criou, a natureza, ela está gemendo. E nós estamos ainda passando por esse período. Enquanto a natureza não for restaurada, quando nós não formos restaurados e essa natureza não for restaurada, ela vai continuar gemendo. Então, os gemidos da criação vão acontecer. A partir do versículo 19 diz assim a palavra de Deus: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, a igreja. Continuando então, versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, o primeiro ponto que Paulo mostra aqui para nós é que os gemidos da criação. Enquanto essa igreja, ela não tiver com Cristo e essa natureza não for restaurada, ela continuará gemendo. A criação foi submetida à vaidade, né? Ela está doente. E nós vemos isso, o que está acontecendo no mundo. Nós vemos as coisas acontecerem terríveis, catástrofes acontecerem, terremotos, maremotos, furacões. A natureza geme e aguarda. A criação vive prisioneira do cativeiro da corrupção. Versículo 21. A criação geme e suporta angústias até agora. A redenção da criação está conectada à glorificação dos filhos de Deus. Quando a igreja, nós, filhos de Deus, formos glorificados, essa nação, essa criação, ela será também restaurada. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso que eu posso ficar tranquilo, porque Deus me garante isso. Os gemidos da criação não são de desespero, mas de esperança, como diz aqui. Nós vemos no versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E por que eu posso dizer que vai haver essa restauração? Me faz lembrar agora do texto de Isaías, quando o profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 6 em diante, ele vai nos mostrar isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 11, versículo 6 ao 9. Diz assim: e morará o lobo com o cordeiro,
E o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a esperança de quem é salvo. Nós veremos isso. Nós veremos essa restauração total da natureza, da criação total. Qual a sua esperança? Não coloque a sua esperança em governo, não coloque a sua esperança nas coisas desse mundo, mas coloque a sua esperança única e exclusivamente em Cristo Jesus, que nos garante isso. Você está preocupado? Ficamos sim, nós somos humanos. Nós ficamos preocupados com o andar do mundo, a política do mundo. Nós olhamos, às vezes, não vemos mais expectativas. Nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, parece que tudo está implodindo. A sociedade ela está cada dia pior, o caos total. Mas não se preocupe, haverá um dia em que tudo será restaurado por Deus. E você que é salvo vai poder viver eternamente com esse Deus que criou você. Quem não tem essa esperança, ele já está perdido. Ele já está caminhando para a perdição total. Ele está caminhando para a implosão. Então você que não é crente, você que ainda não compreendeu isso, mas se você está compreendendo o que está sendo pregado, é porque o Espírito Santo está te convencendo, é o Espírito Santo que abre a sua mente. Vocês acham, alguém aqui acha que eu, com a minha pouca capacidade, eu seria capaz de crer em Jesus? Eu só creio em Jesus porque o Espírito Santo me convenceu. Se você creu em Jesus, é porque o Espírito Santo te convenceu. Então, dê glória a Deus, manifeste, fique tranquilo, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. A partir do versículo 23, nós vemos agora o gemido da igreja. Primeiro, a natureza. Agora, a igreja. E não somente ela, versículo 23, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você não está vendo. Você não está vendo o Espírito Santo trabalhando aqui. Você não está vendo o que Deus está fazendo, porque nós aqui estamos ainda nesse corpo corruptível. O espiritual não nos compete nesse momento ver, mas nós temos a esperança e certeza de que Ele está trabalhando. Os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, mas são gemidos de esperança. Por maior que seja a dor, por maior que seja a tristeza que abate ao meu coração, eu tenho a minha esperança firmada em Cristo. Por isso que quando Cristo, no Sermão do Monte, Ele encerra o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, e Ele mostra ali que o homem é sábio, aquele que edifica a sua casa, ou seja, edifica a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Então se você está firmado na rocha, pode vir vento de baixo, pode vir tempestade, pode vir rios, pode vir o que for, você continuará em pé, porque Jesus nos garante isso. Firme-se nessa palavra, é essa palavra que nos muda. Os gemidos da igreja não são gemidos de morte, mas de vida. Os gemidos não são aquilo que se vê, mas o anelo do que não se vê. Ou seja, eu tenho essa plena convicção. Mas, mesmo a natureza gemendo, mesmo nós gemendo, ainda nós temos o Deus, o Espírito Santo, que geme conosco. Que glória, que maravilha. O próprio Espírito Santo. Vamos ver versículo 26 em diante. Olha o que diz aqui, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é o que Ele intercede pelos santos. Pode glorificar a Deus, porque você tem a certeza, a plena convicção, que o Espírito Santo, Ele sabe que você não sabe orar. Ele sabe que nós não temos capacidade, que nós somos incapacitados, mas Ele intercede por nós ao Pai, porque Ele sabe como interceder ao Pai, porque Ele é Deus.
E Ele intercede o quê? Com gemidos também, os gemidos inexprimíveis. Esses gemidos é a assistência do Espírito em nossa fraqueza, pois temos fraquezas, não sabemos orar, nós não sabemos orar. É nesses gemidos que temos a intercessão do Espírito a nosso favor. A natureza geme, nós gememos, e o Espírito Santo geme por nós também ao Pai, para nos dar essa esperança. Glória a Deus. Qual é a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua esperança? Mas Paulo, quando ele mostra tudo isso que está acontecendo, depois dele mostrar, desde o capítulo 1 de Romanos, Jesus Cristo, a sua morte, todo aquele trajeto, todo o processo para a nossa salvação, ele está então mostrando agora a nossa esperança total. E ele não encerra nisso daí. Ele não vai mostrar apenas que nós estamos passando por tribulação. Ele não vai mostrar apenas que há os gemidos. Mas no versículo 28, ele fala um versículo que é muito conhecido da igreja. Quem sabe fora do contexto pode até dar uma outra ideia do que seja. Não. Ele fala assim, sabemos que todas as coisas, que coisas? O sofrimento. Os gemidos da natureza, os gemidos da igreja, de nós, os gemidos, essa súplica do Espírito Santo, nos ensinando, nos mostrando como orar, nos direcionando a nossa vida, nos guiando todos os dias. É o Espírito Santo que te guia. Quando você está fazendo alguma coisa e você faz algo que desagrada a Deus, na mesma hora a sua mente vai te acusar. É o Espírito Santo falando ao teu coração e dizendo para mim e para você: não faça isso, não faça aquilo, porque eu te amo, eu te escolhi, eu te salvei e eu quero que você tenha comunhão plena comigo. Qual é a plena comunhão com Deus? É quando eu estou em contato direto com Ele. Aonde você estiver caminhando, você tem que ter a plena convicção que o Espírito Santo está contigo. Então não peque, não ande em pecado. Nós pecamos, nós somos falhos, fracos, mas não viva no pecado. O crente não vive na prática do pecado. Essa é a diferença do mundo e do que não é salvo e do que é salvo. Então, nós vemos agora aqui, ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Essa convicção, essa certeza, que mesmo eu passando por tudo isso, eu sei que tudo isso, Ele está fazendo eu crescer espiritualmente. Mesmo com os gemidos da natureza, da igreja e do Espírito, Paulo então nos mostra uma convicção segura, que só quem confia em Deus, quem foi chamado por Ele e anda em seu caminho pode ter. Só quem anda com Ele pode ter essa convicção, essa certeza. Pode ter a plena garantia de que você está com Cristo. Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Não é você que vai direcionar, é Deus que direciona. Ele trabalha segundo o seu propósito, é o propósito dele. A nossa vida tem que ser guiada por Ele. Eu sempre digo que um pastor, ele me falou uma frase que eu nunca esqueci há muitos anos atrás, que quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu pego a chave do meu coração, a chave da minha vida, entrego na mão desse Cristo que morreu por mim. Agora me guie, governe a minha vida, por mais difícil que seja, porque nós como humanos queremos ter a rédea nas nossas mãos, mas nessa noite Ele está dizendo para mim e para você, para todos nós, que nós devemos sempre andar de acordo com o seu propósito. E como eu sei, pastor, o propósito de Deus? Conhecendo a sua palavra. Não tem como. O que Cristo quis revelar a nós viveremos a eternidade com Cristo, aprendendo com Cristo, aprendendo dEle, e a eternidade não é um tempo, a eternidade é eterna, ela foge do tempo já, e a eternidade, Deus Ele é tão infinito, tão grande, assim, que a gente não consegue calcular, imaginar a grandeza desse Deus, porque nós passaremos a eternidade aprendendo com Ele, e nunca nos cansaremos disso. Olha que maravilha! Eu saber que eu vou viver com esse Cristo, com esse Deus tão poderoso, todo poderoso, como Ele diz, que Ele conta, ele chama os planetas pelo seu nome, as bilhões e bilhões de galáxias que Ele mesmo criou. Ele sabe tudo está na palma das suas mãos. É esse Deus que me garante que eu viverei eternamente com Ele. Esse propósito eterno é o que me dá garantia, e é o que dá esperança para mim nessa noite.
Onde está o seu coração? Ah, pastor, mas estou sofrendo tanto. Eu sei. Existe um tempo, um hiato. Mas esse sofrimento terá fim. Glória a Deus. Versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas então, por que nós sofremos, nós choramos, nós gememos? Tudo isso acontece porque Deus tem um propósito eterno. Esse eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. O propósito de Deus não é que você fique famoso, não é que você vire uma celebridade, não é isso não. O propósito de Deus nesse sofrimento é para que você seja santo, é que você se pareça cada dia mais com Jesus. Esse é o propósito do sofrimento, esse é o propósito das coisas que eu passo, das coisas que o mundo está passando, que a igreja está passando, porque nós estamos no mundo. Deus está lapidando essa igreja. Deus está, como um ourives, é como alguém que pega uma pedra bruta na natureza, e ele vai lapidando, ele vai polindo, até virar um diamante maravilhoso. É isso que está acontecendo. Deus está tirando as arestas, Deus está cortando, tirando, muitas vezes dói, mas nós sabemos que a nossa esperança é que nós vamos transformar nessa pedra maravilhosa, essa pedra belíssima, que para a glória não nossa, para a glória desse Deus, é para Ele que nós estamos sendo lapidados. Ele está te lapidando, Ele está me lapidando. O projeto de Deus é nos dar vida. O sentido da vida não é o sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura completa, da estatura como Cristo, de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus para você e para mim. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? É transformar você na imagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. E como que Ele faz isso? No versículo 29 nós lemos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É na presciência dele. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus nos amou desde a eternidade. Deus já te amava. O salmista vai falar isso, que Ele já te conhecia, você não tinha forma nenhuma. Ele já te amava, Ele já tinha te escolhido. A predestinação, versículo 30, foi Deus quem nos escolheu, não nós a Ele. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade, mas nos escolheu para a santidade. Não são os meus méritos que me faz estar aqui hoje, não. Não é pela minha bondade que me faz estar aqui hoje, não. É pela misericórdia desse Deus que está olhando dos céus. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para que nós pudéssemos fazer boas obras. Quando eu estava no mundo, eu vivia de acordo com o mundo. Aí Deus vai lá e me resgata. Ele me traz. E agora Ele me coloca aqui, para que agora eu pratique as boas obras. Eu sempre digo que o Sermão do Monte, ninguém segue o Sermão do Monte, que Jesus fala no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, para ser salvo. Nós praticamos o que Ele ensinou ali, porque já somos salvos. Ele já nos salvou. Agora eu vivo uma novidade de vida, todo dia, andando de acordo com a vontade dEle. Versículo 31, ele vai então fechar agora, a partir do versículo 31, mostrando esse amor de Deus. Primeiro ele mostra a dor, o sofrimento, os gemidos da natureza, os gemidos nosso, o Espírito Santo intercedendo ao Pai por nós. Aí depois ele nos garante que tudo o que está acontecendo, ela vai cooperar para o bem nosso, para que nós possamos parecer mais com Cristo. E ele fecha o capítulo 8 de Romanos, dando uma segurança inabalável à igreja. Glória a Deus. Você poderá, nessa noite, voltar para casa, quem já está nos seus lares, ter a plena convicção, agradecer a Deus em oração, quando for dormir, pela segurança inabalável que Ele me dá. É Ele que me dá, é Ele que me garante isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele, olha que maravilha. Meus irmãos, presta atenção no que Paulo mostra aqui nesse tratado maravilhoso, nos dando prova e certeza do amor de Deus. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta. Será? Aí ele volta novamente, mostrando o que nós estamos passando. Mostrando o que acontece na nossa vida. Ele vai começar a mostrar aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Nós vamos passar por tribulação. Estamos passando. Ou angústia. Quantas pessoas angustiadas? Crentes, sim, crentes em Deus. Nós somos humanos, nós estamos muitas vezes angustiados. Ou perseguição. Aqui a igreja do Brasil ainda não é perseguida. Mas quantos países aí fora perseguem a igreja de Cristo? A perseguição. Alguns são perseguidos no seu trabalho, até mesmo no Brasil, mas em outros países muito mais ferrenham essa perseguição. Ou fome. O crente não passa fome? Passa. Quem disse? Aqui está falando para os salvos. Esse tratado, essas palavras, não é para o não salvo. Esse aqui é para os salvos. Então ele está dizendo aqui, ó, tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou seja, não tem nem o que vestir, ou perigo, ou a espada, ou seja, o crente não pode ser assaltado? Pode. Crente pode morrer? Pode, e morre. Mas a plena certeza é que a nossa vida não está aqui nessa terra. A nossa esperança está em Cristo Jesus. É isso que Ele quer nos mostrar aqui, essa segurança inabalável, por maior que seja a dificuldade que você esteja passando. Não se preocupe, Jesus está com você. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é um vencedor apenas, não é apenas aquele que correu e ganhou um troféu, não, você é mais que vencedor, é mais do que quem ganha, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, é o que ele está dizendo aqui. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar desse amor de Jesus. Nada poderá nos separar do que Deus tem determinado para a sua igreja. O que Deus colocou para você, Deus já escreveu e já mostrou o que você vai fazer, onde você vai andar, para que você possa ter essa plena convicção, essa certeza absoluta, que você está em Cristo, e nada vai separar do amor desse Deus. Nada vai tirar, nada vai roubar isso de você. Nada vai tirar, você tem que ter a plena convicção. Então, meu irmão, minha irmã, você que está no seu lar, tenha esse gozo, essa esperança total, sabendo que Deus está no controle de tudo. E eu gostaria de fechar falando uma frase que enquanto eu estudava esse texto, eu li de um comentário do pastor Hernandes. Ele diz assim, falando sobre o capítulo 8, ele encerra assim, ó, o capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação, versículo 1, nenhuma condenação, porque estamos em Cristo. E ele termina o capítulo 8 dizendo que nenhuma separação, porque também estamos em Cristo. Então o que te garante é estar em Cristo. Entre o começo e o fim há um profundo vale de lutas e conflitos. Contudo, o viajante, você e eu, somos viajantes aqui na terra. No caminho da salvação tem a segurança da vitória. A vitória já está garantida, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Deus seja louvado por tão gloriosa salvação e por tão bendita segurança. Essa segurança que me garante, é ela que vai fazer eu caminhar, e eu vou vencer. Está difícil? Eu sei que está, para todos nós está. Para o mundo está difícil, mas a igreja está com a sua esperança, não nas coisas terrenas, mas na esperança total que vem de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.